Boa noite, queridos irmãos. Boa noite. Sejamos todos bem-vindos a essa casa que nos acolhe, que preparada esteve durante todos os minutos que se seguiram antecipadamente, por esses benfeitores que aqui nos recebem com tanto carinho. Roguemos a Jesus que nos ampare, que nos permita trazer as reflexões necessárias para cada um dos corações que aqui está e que possamos com ele sempre ser. Também agradecemos aos benfeitores dessa casa que nos permite aqui estar e rogamos a eles as bênçãos para nos acompanhar. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um tema que está muito presente em nossas vidas, mas nós muitas vezes nos distanciamos dele, ou não temos uma condição de dar a atenção devida muitas vezes. Em tudo dai graças, disse Paulo na sua carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18. Paulo, com essa frase tão pequenina, traz um significado imenso para a necessidade de tudo, absolutamente tudo que nós fizermos, darmos graça. Entre os sentimentos nobres que caracterizam o ser psicológico maduro, a gratidão destaca-se como um dos mais relevantes. Essa frase é de Joana de Ângeles, do livro Psicologia da Gratidão. Ela vai nos dizer que a vida em si é um hino de louvor à vida. Portanto, gratidão incontida. Com esta reflexão que Joana nos traz, nos faz pensar, nos faz sentir a importância de vivenciarmos esse sentimento, para que esse nobre e profundo sentimento habite o nosso coração, habite o nosso ser e possa ser esse hino de louvor à vida, de louvor, de agradecimento por tudo que existe. É importante, é necessário que nós compreendamos que vida é vibração, é harmonia presente em todo o universo. É uma energia pulsante que nós colaboramos de uma forma tão singela, às vezes apenas com um olhar carinhoso de gratidão, ou então com uma palavra amiga, muito obrigada. São simples ações que nós podemos ter para que as considerações que vamos fazer hoje sobre a gratidão possa estar presente em nossa vida. Limitada a umas expressões, às vezes muito pequenas, nós não percebemos o quanto é importante nós experienciarmos as situações de sermos gratos por tudo, absolutamente tudo que nos é concedido. Todas as oportunidades de vivenciarmos quaisquer que sejam as situações em nossa vida vai nos propiciar condições de sermos gratos. Joana ainda segue e nos diz que a gratidão é conquista elevada, de muito elevada magnitude, pelo propiciar de equilíbrio que faculta àquele que sabe ofertá-la. Percebemos que quando nós pensamos que estamos agradecendo ao outro, quem está sendo primeiro beneficiado somos nós. Porque essa conquista de equilíbrio necessário para que saibamos agradecer é importante para que nós nos mantenhamos bem, rumo a uma possível felicidade. Para que a gente agradeça ao outro, é preciso que habite em nós esse desejo de estar com o outro, de realmente perceber o que o outro e tudo que está à nossa volta nos é útil.
E esse equilíbrio, ele vai sendo conquistado gradativamente. É um sentimento muito profundo e significativo, porque não se limita à recompensa que nós vamos receber, como foi lido aqui na nossa passagem. Não é aquilo que nós esperamos receber muitas vezes, e isso acontece, porque somos humanos e necessitamos, às vezes, de um retorno de algo que fizemos. Mas a gratidão, no seu sentido mais amplo, não espera a retribuição. E esse significado tão especial não precisa de recompensa. E aí está o equilíbrio, e aí está o pulsar de nós em energia, está o pulsar de nós em vibrações de amor capaz de abalar o universo, alterar as vibrações do estado, do espaço em que nós estamos. É tão grandiosa essa sensação, esse sentimento, porque ela vai além de tudo, além de beneficiar ao espaço, ao outro, pelaquela palavra boa, pelaquele agradecimento, pelaquela sensação que ele percebe de amor, de retorno, para nós e para todos, terá um caráter terapêutico. Nós sabemos que a nossa vida se pauta por uma programação aonde nós vamos ter oportunidades de muitos encontros com situações complexas, como irmãos com os quais tivemos problemas, aquela família que se estrutura de uma forma para seguir junto, um ajudando o outro, e às vezes alguns desequilíbrios acontecem. Todas as escolhas que às vezes fizemos no passado, equivocadas, ou que ainda fazemos, traz para nós questões de adoecimento da alma ou do corpo. E a gratidão, quando ela é exercida, ela tem esse caráter terapêutico, de reequilibrar essa condição fluídica benéfica que nós vivemos. Ela tem a condição de nos percebermos seres imortais, criaturas do Pai. Esta frase, criatura do Pai, tem um sentido extremamente profundo. Percebamos que Deus nos criou, nos deu a vida, para que nós, dia a dia, passo a passo, encarnação a encarnação, momento a momento de cada existência ou no plano espiritual, pudéssemos percebermos como criaturas de Deus. Ao nos criar, Ele plantou em nós o germe do amor, para que nós pudéssemos burilá-lo, para que nós pudéssemos trabalhar, e que pudéssemos estar com uma jornada fadada à felicidade. É difícil às vezes a gente acreditar que a felicidade plena existe, porque nós passamos por tantas situações que nos complicam, que nos angustiam, problemas, decisões necessárias que às vezes para nós é uma sinuca de bico. Porque se eu vou para um lado tem um problema, se eu vou para o outro tem outro problema. Mas nós temos instrumentos para sermos felizes. Porque ao sermos criados com o amor de Deus em nós, vamos escolhendo a cada ação que fazemos, como é que nós vamos adubá-lo, como é que nós vamos fazê-lo germinar. E desta maneira, nos percebendo imortal e sabendo que nós nunca retrogradamos, nós vamos a cada encarnação tendo oportunidade de estar nos disciplinando, aprendendo, exercendo o controle do pensamento, fortalecendo os sentimentos nobres e desta forma irmos trabalhando a condição de agradecer a esta condição fenomenal que nós temos de sendo criaturas de Deus, temos ao nosso dispor um conjunto de leis, uma organização planetária, uma organização de toda a história do mundo, do universo,
temos a condição de ter as leis morais para ser trilhada como requisito desta felicidade possível neste momento e plena, quando conseguirmos chegar a esse exercício dessas leis morais em plenitude. Viver essas leis que estão organizadas de forma tão bela pela estrutura que o Pai nos dá, é o caminho para a nossa felicidade. Mas tem um pequeno custo. Essa felicidade, para ser almejada, esse caminho a ser trilhado, tem um determinado custo. Esse custo é o despojamento de nós daquilo que equivocadamente temos angariado ao longo da nossa jornada evolutiva. Despojarmos do orgulho, da vaidade, do egoísmo, das teimosias, das implicâncias, das impaciências. Esse é o custo que nós temos para chegar a ser felizes, para trilharmos, exercitarmos, vivenciarmos as leis morais. Isso significa viver o amor plantado em nós quando da nossa criação. E esse caminho nós estamos jornadeando há bastante tempo, para que a gente possa um dia chegar em plenitude na condição de ser feliz. E nesse caminho, a gente vai trazer algumas considerações sobre alguns aspectos de gratidões que nós não podemos esquecer de fazer. Porque vivenciá-las vai ser para nós essa condição propulsora de felicidade, de amor e de aproximação do Pai querido. A primeira consideração sobre gratidão que a gente quer fazer é a gratidão a Deus. Somos criaturas de Deus, como já dissemos. Temos o dom de ser feliz. As leis que Ele nos oferece permitem que atinjamos a felicidade. E por que a gente não segue isso? Por que a gente não dá conta de fazer essa trilha de uma forma bem gostosa, com pedaladas agradáveis, utilizando esses passos que nos tragam prazer nas relações com o outro? A condição disso é nós nos entendermos seres imortais. À medida que nós sabemos que para atingir a felicidade, eu preciso construir uma história para sempre. A construção da nossa história é uma história para sempre. Nós somos uma história para sempre. Que a cada dia, a cada minuto, é coalhada das nossas escolhas, é regada com os sentimentos que nós burilamos, é fortalecida pelos pensamentos que temos a cada minuto, pelas decisões que eu tenho de encontrar o meu vizinho, o meu filho, o meu amado, a minha amada, o meu superior, o meu subalterno, em qualquer condição ou com quem eu esteja, pensar como que eu vou aprender com ele. Como que a minha evolução pode estar sendo passada neste momento de um degrau para outro, quando eu me relaciono com o outro. Durante as nossas encarnações, vivemos em muitas culturas, vivemos em muitas condições diferentes de estágios financeiros, de cor de pele, de valores que as culturas ou dos países ou das localidades aonde reencarnamos nos trouxe para angariar disciplina, para angariar valores nobres, para angariar entendimento com toda a justiça nesse crescer histórico de nossas vidas. E aí, quando nós começamos a conceber que toda essa história de vida é uma condição oferecida por Deus para nós, é preciso que agradeçamos a Ele por toda essa organização que Ele faz, por tudo que é possível ser vivenciado para nos aproximar dele, através do outro, através da contemplação da natureza,
tão bem organizada por este Pai, por todas as etapas que nós já vivemos e que nos percebemos que tudo que Ele nos oferece, sejam coisas boas ou ruins, é motivo de ser grato. Mas muitas vezes nós somos ingratos a Deus. Nós não percebemos como nós às vezes nos tornamos indiferentes a Ele. Quando nós somos indiferentes às leis que Ele traz. O respeito, a tranquilidade, a paciência, as condições favoráveis para que tudo fique em acordo, muitas vezes para nós, é individualizado pela nossa própria lei, pelo nosso próprio entendimento, pelo nosso individualismo. E fazemos as coisas segundo a nossa vontade, e não como Jesus nos ensinou, segundo a vontade do Pai. Porque entendemos que um problema que aparece na nossa vida, uma situação, um emprego complicada, ou então uma doença inesperada, é uma injustiça divina para conosco. Quando nós sabemos que Deus não erra. E toda essa organização está posta para treinar em mim algo que eu preciso para ser grato, para ser mais eu mesmo melhor. Então, nessa relação de gratidão pelas condições que Ele nos oferece de vida, vamos deixando, ou deveríamos tentar irmos nos distanciando do materialismo, dos apegos. Porque a gente é apegado à nossa roupa, a gente é apegado à nossa casa, ao nosso transporte, nossas condições de vida. Nós somos ainda apegados. Somos apegados às pessoas. Em alguns momentos, nos sentimos donos dos filhos, que estão na nossa mão, como joias preciosas para serem cuidadas, para serem devolvidas daqui a algum tempo para a vida e para o próprio Pai. Então, esse apego à materialidade, às coisas do mundo, nos torna difícil de compreender a existência de Deus como governador de tudo que existe, como esse Criador. A gente tem que se dar conta disso. E nos tornamos infelizes. Ainda temos a felicidade relativa, mas a nossa geração, e essa que está chegando, tem uma vivência de alto grau de infelicidade. Quantas pessoas deprimidas ao nosso redor. Evaldo nos fala que ainda não chegamos ao fundo do poço com relação à depressão. Ao número de seres, a intensidade de angústias que esses seres deprimidos vivem sem encontrar este caminho possível de agradecer a Deus por tudo que tem. Quanta insatisfação nós vivenciamos no dia a dia. Isso é ser ingrato a Deus. Porque se Ele nos dá tudo que nós precisamos, seja a condição de vida, os parceiros de vida, os tutores da nossa vida que nós deixamos cuidar de nós mesmos em todos os pontos, são pensamentos que nos afastam de Deus. E aí a gente sofre, nos afastando de Deus, e não percebemos que temos talentos, tesouros preciosos em nosso ser, para cuidar de tudo que nos oferece. E esses tesouros preciosos é a nossa condição evolutiva que vem num crescente no dia a dia. Há muitas encarnações atrás, nós acharíamos normal uma pena de morte. Existem países que ainda existe a pena de morte e é tido como normal. Existem países onde as mulheres são subjugadas. Existem culturas que ainda torturam alguns seres humanos. Mas nós, que já conhecemos a doutrina, que já nos encontramos com Jesus, já entendemos diferente. Então isso já é um tesouro inestimável. Conhecer Jesus e tentar viver o seu ensinamento é um privilégio. É nos aproximar de Deus. Emmanuel, no livro Paz e Renovação, através da psicografia do Chico, ele fala uma frase simples. Saibamos agradecer ao Senhor os dons que nos foram aquinoados.
Agradecer a Deus, ser grato a Deus, é falar os dons que me deste e que eu tenho possibilidade de usar agora, porque às vezes nós temos um dom muito bom e que nem temos condição de usar agora, porque nos deturparia a evolução. Então, quando é feita a programação, tudo é feito de uma forma que nós temos tudo o que precisamos para agradecer a Deus e seguir a nossa evolução. Então, devemos agradecer por quê? Porque o sentimento, gratidão, vai então nos conectar a Deus. Vai fazer-nos nos aproximar desse poder divino, das suas bênçãos, que Ele emana sem parar constantemente, incondicionalmente para todos. E é por isso que, nos sentindo gratos, nós conseguimos absorver esta condição de equilíbrio, de pulsar melhor e alterar as condições do universo. Porque tem um ditado, né, uma fala popular que fala assim: ninguém sabe como que o bater de asas aqui pode provocar tempestades no Japão. Porque entendemos pela física que a movimentação do arzinho, da borboleta, é pequenininho. Mas quando muitas borboletas movimentam junto, elas vão ter uma outra dimensão. Se pensarmos que nós somos um ser fluídico, energético, que nós temos uma condição de vibrar amor, e se cada um de nós nessa sala hoje vibrar um pouco mais de amor, um pouco mais de gratidão, nos aproximaremos de Deus, mas também vai se espargir toda essa fluidificação. Porque a gratidão vai nos dando mostras de felicidade interior. E a gente se sentindo por alguns instantes felizes, elevamos. E desta forma vamos continuar essa cadeia de gratidão contagiando outras pessoas. Emmanuel, nesse mesmo livro, ainda nos diz que é necessário conservar o coração agradecido a Deus para que as aflições não nos deteriorem os sentimentos. Lembra que falamos no começo que a gratidão é terapêutica, que ela trata das nossas mazelas interiores? Quando nós nos mantemos agradecidos a Deus, nós não vamos deteriorando os nossos sentimentos, eles vão se fortalecendo, os sentimentos nobres. E assim, é forçoso, nos diz Emmanuel, procurar o lado melhor das coisas e ocorrências, a outra face das pessoas e das circunstâncias. Comentávamos há pouco que devemos agradecer a tudo que nos chega. E a gente sempre tem um impacto primeiro daquilo que nos é dolorido, aquilo que nos afeta, principalmente o nosso orgulho, o nosso egoísmo, aquilo que atinge algo que eu não concordo, que eu não aceito, aquela nossa desconfiança de que Deus pode ter errado conosco naquele momento. Mas quando nós vamos vendo que aquela circunstância que aconteceu sempre tem um outro lado, uma outra possibilidade de ser uma ajuda do Pai a nos oferecer condições de crescer, pelo menos desconfiarmos e refletirmos sobre isso, nós vamos nos mantendo com os sentimentos fortalecidos e não deteriorados. Num outro texto, no livro Fonte Viva, Emmanuel vai dizer que nós, cristãos, quem são os cristãos? Aqueles que conhecem Cristo, estão procurando seguir a sua jornada, entender o seu evangelho e absorver o melhor dele para as nossas escolhas. Então ele vai nos dizer que o cristão sabe que as bênçãos da providência divina nos enriquecem os ângulos mais simples de cada hora, no espaço das nossas existências. Então, quando um vizinho chega perto de nós e fala assim: oi, tudo bem com você hoje? E a gente está num turvelinho de coisas e a gente recebe aquilo como algo bom, a gente vê o lado bom das coisas e não responde assim: bom, porque bom dia é esse, estou cheio de problema. Quando a gente vê o outro lado, que ele vem nos trazer uma carga boa, uma carga fluídica agradável, para perfurar, para poder dar uma relaxada na minha condição, eu consigo, então,
perceber que é uma coisa, de repente, tão insignificante, tão simples, mas que vai me ajudar muito. E se eu perceber isso naquele momento, eu posso até receber do alto uma orientação, porque eu saí daquela dificuldade vibratória do meu pensamento, abri espaço para receber uma intuição. Que eles não me meu anjo de guarda, meu mentor individual, os benfeitores, os amigos espirituais queriam me dar, mas não me dar espaço. Porque eu estava naquele impacto de ser atingido por algo que me transtornou, eu não conseguia perceber. E aquele querido vizinho, que às vezes nem é tão querido, que às vezes é até um incômodo, muitas vezes, em momentos da sua vida, traz um bom dia. E você fala, o dia pode ser bom. Eu posso escrever essa história para sempre, hoje diferente. E ele continua dizendo que todas as concessões do Pai Celeste são preciosas no campo da nossa vida, utilizando o patrimônio que Ele nos empresta no serviço incessante do bem, aprendamos a agradecer. Serviço incessante do bem. Essa gratidão a Deus é a bênção quando nós percebemos que todas as oportunidades que nos são dadas para que nós façamos o bem, às vezes na casa espírita pede, gente, precisamos de alguém para vir aqui no sábado para fazer isso ou aquilo, fazer uma limpeza que não deu para a pessoa que é responsável fazer, ou um amigo nosso vai estar com uma situação, precisa de um acompanhante para ir até algum lugar, a gente nem posso estar com o tempo livre. A gente parece que é uma coisa tão tola, mas tem uma energia daquele estado latente da gratidão em nossos corações. Então, a gratidão a Deus eram as primeiras considerações que a gente queria trazer para que a gente pensar que tudo que está em nossa vida deve ser agradecido. E é Ele que está organizando. A outra consideração de gratidão que nós gostaríamos de fazer é com relação aos nossos pais. Como é importante nós estarmos aqui, não é? Sabemos que para reencarnar existe uma fila e uma dificuldade bastante grande para quem que vai agora e quem que vai esperar. No entanto, quem nos gerou são os nossos pais. Se eles são presentes, se eles são ausentes, se eles são peguinhas no nosso sapato, na nossa vida do dia a dia, permitiram a nossa encarnação. As mães, em especial, geraram dentro delas a nossa possibilidade reencarnatória. Elas poderiam, de repente, desistir, mas não desistiram de nós. E, mesmo sendo uma mãe adotiva, que traz para o seio da sua família, para junto a si, não gestou nas suas entranhas o ser, mas de amor, grato a Deus pela oportunidade de ter um filho ao seu redor, cuidar de uma alma, com certeza merece a nossa gratidão. Mesmo que às vezes ela abandone o seu filho. Porque se ela não estivesse gerado a nós não estaríamos aqui. E o pai, seja da condição que ele estiver, presente, ausente, mais rígido, menos rígido, correto, incorreto, ele ofereceu metade do material genético para que a gente pudesse estar aqui. Não dava para a mãe gerar sozinha. Então, essa questão é tão importante de gratidão aos pais que Kardec construiu um capítulo inteiro sobre a ingratidão, sobre a questão da honrar pai e mãe. E percebamos que esse capítulo ele vai tratar da piedade filial que nós devemos ter para com os pais. Vai tratar quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, fazendo-nos entender que nós temos uma mãe que está presente, cuidando de toda a humanidade, e que o exemplo dela é para que a gente cuide também uns dos outros, porque no momento eu sou mãe, no momento eu sou filho. No momento eu sou irmão, e a cada encarnação eu sou pai, eu posso ser mãe, ou posso querer muito ser e não serei, ou
resgates do passado. Então traz também a parentela corporal e a parentela espiritual, falando que todos estamos envolvidos na necessidade de honrar aquele que se dispôs a dar a vida no ser. E vai finalizar o capítulo com a ingratidão dos laços de família. Todo um capítulo para falar a importância de honrar pai e mãe. Não fala nada. Honrar. E nós vamos ver o que é isso. E também lá no Decálogo tem um mandamento: honrar. Então não é pouca coisa. Assim como tem lá amar a Deus sobre todas as coisas, vai ter também honrar pai e mãe. O que é desonrar o pai e a mãe? O que é a gente não dar essa importância? O que isso significa? É a nossa postura, como nós fazemos os nossos erros, as nossas ingratidões, os nossos vícios, a nossa conduta que muitas vezes honra o pai e a mãe, porque nessa relação filial, nessa relação familiar, a gente entende aquele indivíduo como fazendo parte daquela família, e os pais se sentem muitas vezes desonrados pela conduta dos próprios filhos, dos próprios vícios nossos. É conspirar contra eles. Mas nossa, como assim conspirar contra os pais? Sim, secretamente planejar algumas coisas para que eles não participem, eles não se envolvam. E quando eles vão ficando mais idosos, como é difícil, como é difícil. Muitas vezes a gente nem percebe a amargura, as aflições que eles sentem pela frieza, pela rejeição, pelo abandono, mesmo estando cuidando. Porque às vezes a gente tem um abandono, traz o abandono, não de não ir lá cuidar deles, mas mesmo cuidando, é uma relação muito fria. E isso seria importante nós cuidarmos. Como honrar, para fazer aquilo que não vai entristecê-los. Amar, quiçá isso aconteça. Porque amar, às vezes, é muito difícil quando o reencontro é de pais e filhos bem complexos de outra encarnação. Mas se nós nos dispormos a honrar, nós estaremos sendo gratos a eles pela oportunidade de aqui estarmos. E nós, espíritas, temos que ter essa compreensão um pouco mais aprofundada. Porque sabemos que ora estamos pais, ora estamos filhos, uns dos outros, inclusive, pela encarnação. Então, honrar pai e mãe é deixar na memória deles aquilo que vai lhes trazer alegria. Honrar pai e mãe é consultar a nossa memória e lembrar quem nos carregou no colo, quem nos ensinou os primeiros passos. Por isso que não necessariamente, às vezes, é quem gerou. Quem é aquele que passou velando noites por conta das nossas doenças de infância? Quem é aquele que deu os primeiros passos e começou a ensinar-nos? Agradece da Papai do Céu. Percebe que são pequeninas coisas que nós podemos carregar em nós e transmitir. Nosso corpo era frágil. Somos o ser mais dependente dos animais. Precisamos de alguém a nos cuidar quase que a vida toda. Porque senão a gente não se fortalece. E pai e mãe cuidam da gente a vida toda. Nós iremos refletir hoje sobre a questão dos nossos protetores espirituais. Quantas vezes conversamos com os nossos mentores espirituais e agradecemos a eles por tudo que eles fazem para nós? São seres, muitas vezes, que estão conosco há algum tempo. Programaram-se para passar uma encarnação inteira cuidando da gente. Quando? Quando nós nos expomos a aceitarmos na relação de sintonia. Quantas vezes eles se comprometeram lá no plano espiritual conosco, em nos cuidar para ter uma profissão X, encontrar uma pessoa tal, cuidar daqueles problemas da família, e nós nem lembramos que eles estão ali batendo na porta da nossa consciência. Abre para eu te intuir o que fazer. E a gente se fecha.
poucas vezes, às vezes, conseguimos nos sintonizar com eles, para perceber-lhes as boas ideias. Eles tentam, às vezes, até pelo sono. Quando vamos dormir, fazemos oração, nos disponibilizamos a entrar em contato com eles, às vezes eles conseguem. Mas é muito raro a gente agradecer. Nesta oração que fazemos a Deus ao dormir, ao acordar, nós estabelecemos um canal de comunicação com o nosso mentor. Ele aproveita esse espaço para que a nossa docilidade de influência do benfazeja esteja estando presente, eles possam nos trazer. E a gente agora fala, nossa, tive uma ideia maravilhosa. Nem lembra de agradecer aos amigos espirituais que estiveram conosco a noite toda, trabalhando para que a gente pudesse burilar a possibilidade de tomar um caminho melhor. Fazer a nossa evolução espiritual acontecer. Eles ficam ao nosso lado buscando a nossa melhora. E como é que nós podemos nos melhorar? Como é que nós podemos entrar também em sintonia com eles, além da oração? Melhorando nossos atos, melhorando os nossos sentimentos, melhorando as nossas palavras. E como dizemos as nossas palavras? Porque às vezes a gente fala coisa bonita, mas a gente fala coisa bonita entre os dentes. Então, às vezes a gente precisa pensar um pouco que este canal de sintonia com o mentor espiritual vão sendo vitórias morais que eles nos ajudam a conquistar. Uma grande vitória moral que eles não querem que a gente faça para a gente treinar a gratidão é não. Quem arrisca? Reclamar. A Joana fala pra gente que reclamar é perda de tempo. Porque você não aproveita nada nos momentos que nós estamos reclamando. A gente só cria um espaço de isolamento total de tudo que é de bom. Porque reclamar, fazer o melhor, dirigir as nossas vidas de uma forma mais nobre vai ser muito legal. Vai fazer nós conseguirmos estar em sintonia com o Pai, em sintonia com os nossos irmãos espirituais, em sintonia com o nosso mentor e em melhor sintonia com nossos amigos. No livro Desperte e Seja Feliz, a Joana fala o seguinte: nunca duvides do divino auxílio, todavia acalma-te e eleva-te mediante a oração, evitando reclamações e agindo serenamente. Se a gente não conseguir nem fazer oração, mas a gente serenar um pouco, e a gente vê até campanhas, né? Conte até 10. Respira fundo. Porque esses momentos desses irmãos que falam isso assim, de ditados populares, de uma forma de nós pensarmos que podemos melhorar com uma coisa física, material, é uma orientação de um benfeitor que está ali, ó. Se todo mundo começar a se acalmar, contar até 10 antes de falar qualquer questão, vai perceber que este momento pode ser aumentado o número de vezes de ser vivido. Porque, como Paulo falava para a gente, e a gente se debate nisso, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. E aí a gente vai, pensa, reflete e vai de novo. Aparece a mesma situação, aquele mesmo funcionário, aquele mesmo colega do trabalho, aquele mesmo filho, aquele mesmo marido fala a mesma coisa e você reage da mesma maneira. A gente só vai reagir melhor quando internamente está tão solidificado essa questão da gratidão que ela vai brotar, a gente nem percebendo, fala, o que eu vou fazer? Você está fazendo a mesma coisa. A reclamação é uma ingratidão. Quem reclama está perdendo uma oportunidade de fazer alguma coisa útil. O importante é a gente avaliar tudo que acontece ao nosso redor e melhorar isso. Isso não é reclamar, é a gente pegar uma situação, um problema, pegar um filho que fez alguma coisa errada, uma situação de desentendimento com o parceiro de vida, com a parceira de vida, é um chefe, ou um subalterno, ou uma relação com um amigo que está comprometida por alguma situação. Conversar sobre aquilo faz parte do crescimento, mas aí a reclamação é quando a gente trata isso de uma maneira inadequada. Precisamos avaliar para melhorar,
Mas lamentar é nos dispormos, todo mundo, a um azedume, uma coisa desagradável. Seria melhor, às vezes, que nessas oportunidades que a gente não consegue reagir bem, usasse aquele bom e velho ditado: às vezes é melhor ficar calado, para não perder a oportunidade de não estar angariando mais condições problemáticas e assim não sermos ingratos a Deus pela condição que Ele nos ofereceu, por exemplo, de treinar a paciência. Para que a gente possa encerrar as nossas reflexões de hoje, eu trouxe alguns trechinhos para a gente ler, e refletir em casa, de um texto de Emmanuel também. Ele vai dizer assim: sejamos gratos. Agradeçamos pelo bem e pela oportunidade de melhoria. Qual que é a melhoria? Pela prova e pela expiação. Pela bênção do trabalho e a libertação. Na vida, é recomendável aprendermos a agradecer e reclamarmos menos. Se temos ainda o costume de reclamar, nos esforcemos para abandonar. Troquemos a reclamação pela gratidão. E a Joana vai nos dizer: agradecer o bem que se frui, assim como o mal que não aconteceu ainda, tendo em vista que somente ocorre para nós o que é necessário para o nosso crescimento espiritual, é algo de belo e maravilhoso. A largueza da vida, o ar abundante, a graça da locomoção, a faculdade do raciocínio, a fulguração da ideia, a alegria de ver, a possibilidade e o prazer de ouvir, o tesouro da palavra, o privilégio do trabalho, o dom de aprender, a mesa que nos serve, o pão que nos alimenta, o pano que nos veste, as mãos desconhecidas que fazem esforços para termos refeição e agasalho, os benefícios anônimos que chegam como uma riqueza sem conhecimento, a conversação de um amigo, o aconchego do lar, o doce dever da família, o contentamento de construir o futuro, a renovação de nossas próprias forças. Tudo, absolutamente tudo, em tudo, vamos dar graças. Como nos disse Paulo lá na primeira frase que falamos. Que possamos, então, em tudo, dar graças para vivenciarmos cada vez mais a oportunidade de estar perto deste Pai amoroso, maravilhoso, que tem tudo, dá tudo para nós sermos cada dia melhor. Obrigada, Deus.